Bom, seguindo aqui, a gente passa então para o início da Alça Norte, em Ribeirão das Neves, para os locais listados por onde o trajeto de devastação está passando. Rodominério. Do rodominério. Igrejas, templos religiosos, retiros espirituais. Igreja São Vicente de Paulo, Ribeirão das Neves. Congregação Cristã do Brasil, Alto dos Menezes. Núcleo Assistencial Comunitário da Igreja Assembleia de Deus. Igreja Pentecostal de Deus. Patrimônio cultural, celebrações e formas de expressão registradas. Saberes, linguagens e expressões musicais da Violas, em Minas Gerais. Patrimônio cultural, celebrações e formas de expressão registradas. Folias de Minas. Caravana de Santos Reis. Área protegida, esse também é um local que nos preocupa muito, tanto quanto a Vargem das Flores, né, em Contagem, é a área protegida da APA Municipal Lajinha, que é uma área que tem 6 nascentes, é uma área extremamente importante no município de Ribeirão das Neves. Então ainda tem no trajeto moradias, chácaras, sítios, condomínios, pousadas, hotéis. E aí a gente vai agora passar o vídeo do coletivo Cachorro do Mato. Na verdade, o coletivo Cachorro do Mato, da mesma forma que, né, o SOS Vargem das Flores faz um trabalho lindíssimo em defesa, né, da Vargem das Flores, o coletivo Cachorro do Mato faz um trabalho lindo também em defesa, né, das áreas verdes de Ribeirão das Neves, dentre elas a APA Lajinha. E ela produziu vários vídeos e que nós selecionamos um para passar agora, né, Frei Gilvander? Que maravilha!
Cachaça bela, canela, cachaça bela, canela, cachaça bela, raça Brasil. Ananaíra, miraíra, nanatupi, ananaíra, ananaíra, miraíra, ananaíra, miraíra, nanatupi, ananaíra, ananaíra, miraíra, ananaíra, miraíra, nanatupi, ananaíra, ananaíra, miraíra. Wander. Que maravilha esse vídeo! A irmã água, sagrada, cristalina, fonte de vida, que beleza, né? Que Deus nos dê saúde para a gente continuar defendendo essa APA da Lajinha, em Ribeirão das Neves. Espaço mais do que natural, sagrado, né, Lenice? Isso mesmo. Seguindo agora para a Alça Norte, o rodoanel, o rodominério, né? Ele atravessa, rasga também essas cidades, passando por áreas repletas aí de moradias, chácaras, sítios, condomínios, pousadas e hotéis, né? Passa próximo muito também de uma área que requer uma segurança, um nível de segurança importante para evitar qualquer tipo de acidente, que é a subestação da CEMIG em Vespasiano, né? Está próximo também, né, de uma área protegida, a Unidade de Conservação Federal, a Área de Proteção Ambiental Federal Karst Lagoa Santa, né, que está ali entre Vespasiano e São José da Lapa, de risco muito grande, né, porque aquela é uma área, a Lenice depois que requer muita cautela, né, na passagem desse tipo de empreendimento. Há uma outra área protegida, né, a Unidade de Conservação Parque Estadual Serra Verde, também está próximo ali. Registros aqui de patrimônio cultural, celebrações e formas de expressão, saberes, línguas e expressões musicais da viola em Minas Gerais. Entre Santa Luzia e Belo Horizonte aparecem inúmeras ocorrências ali. Também ocorrências de igrejas, templos religiosos, retiros espirituais. Podemos citar aqui a Comunidade Batista Manancial em Angicos, Vespasiano. Outras áreas de moradias, chácaras e sítios, condomínios, pousadas em São José da Lapa. Agora, unidades de conservação. A gente tem a área protegidas, né? Unidade de Conservação Estadual, Parque Estadual da Serra do Sobrado, em São José da Lapa. Está ali a poucos quilômetros E é importante dizer que a gente fala em unidade de conservação, além dos limites da própria unidade de conservação, há que se observar as chamadas zonas de amortecimento. Então, qualquer empreendimento que atinja a zona de amortecimento, ainda que não passe diretamente dentro da unidade, ele causa impactos assim, extremamente violentos dentro da unidade, né? A gente tem aqui essa área, tem a área também ali, a Unidade de Conservação Estadual, Refúgio da Vestre, Serra das Aroeiras, entre Pedro Leopoldo e São José da Lapa, mais próximo ainda, está próximo de menos de 2 quilômetros, né? E aí outras áreas de moradias, chácaras, condomínios, pousadas ali na região de Pedro Leopoldo. Fazer um comentário, né, sobre essas unidades de conservação, tanto o Parque Estadual Serra do Sobrado, quanto o Refúgio da Vida Silvestre Serra das Aroeiras, porque essas unidades de conservação, elas fazem parte do SAP, que é o Sistema de Área de Proteção, né, que é um sistema que está justamente compõe a APA Norte. Da mesma forma que a gente falou da APA Sul, quando a gente tratou da Alça Sul, tem também nessa região a norte de Belo Horizonte, a APA Norte. E, na verdade, a APA Norte, ela protege essa área de proteção ambiental, ela protege um outro tipo de paisagem. Da mesma forma que a gente falou da paisagem, né, dos campos ferruginosos, né, dos afloramentos quartzíticos da Serra da Moeda, da Serra da Calçada e do Rola Moça, a gente agora vai entrar num outro
vamos dizer, compartimento geomorfológico hídrico de extrema importância e também muito vulnerável, que é as zonas cársticas carbonáticas. Nessa área é onde se encontra São José da Lapa, Pedro Leopoldo, né? Elas que fazem parte dessa APA Norte juntamente com outros municípios, no caso Lagoa Santa, Matozinhos e Funilândia, né? Eles estão na borda sul, vamos dizer assim, da APA Norte, né? Essas áreas, elas têm um sistema hídrico que a gente chama de fluviocarste, né? Que tem uma geomorfologia típica e diversificada, que é composta assim por grandes dolinas, paredões e lagos em planícies rebaixadas, né? Em uma complexa trama de condutos subterrâneos conectados, né? Entre a parte hídrica superficial e as subterrâneas. E também há muitas cavernas. E então é uma área de domínio hidrológico extremamente delicado. Predomina ali a drenagem do Ribeirão da Mata, né, que é afluente ao Rio das Velhas, que nós vamos falar adiante, quando nós tratarmos mais de Santa Luzia, vamos dizer assim. E esses parques, eles guardam relíquias, né, do Cerrado, da Mata Seca, que são de extrema importância, além de terem também muitas nascentes, da mesma forma que tem na APA Lajinha, né, na região de Ribeirão das Neves. E há pouco tempo, gente, se não me engano, no ano passado, o plano diretor lá de Pedro Leopoldo tentou fazer uma modificação no refúgio da vida silvestre, e a ONG Lagoa Viva fez um trabalho muito importante também de questionamento. Então eles são também muito aguerridos. Então a ONG Lagoa Viva e outras ONGs e entidades da região, né, eles estão também lutando para proteger essas duas unidades de conservação, dentre outras, né, que compõem esse sistema de áreas protegidas da região, tá? Então eu queria comentar com vocês que São José da Lapa, em especial, é uma área que já tem um histórico, né, de pesquisas paleontológicas, arqueológicas, em função, né, do potencial, né, patrimonial que ela possui. Tem uma serra que chama Serra das Carrancas, que foi uma serra que já foi destruída, infelizmente, né, por mineradoras, que ela foi pesquisada no início do século XX pelo Museu Nacional. Grandes pesquisadores, dentre eles Drake Poe, Bastos Dávila, que escavaram e pesquisaram em cavernas da Serra das Carrancas, que hoje faz parte de São José da Lapa. Então é uma área de grande importância também arqueológica, espeleológica e hídrica. E nos preocupa muito o Rodoanel passando também nessa área vulnerável, que fica também entre bairros extremamente populosos. Lenice e Henrique, a mamãe me ensinou desde criança, falou assim: Gilvander, quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. E depois muita gente fala que nem tudo que reluz é ouro. Muita coisa que às vezes reluz parece, mas não é, né? Tipo adenorex. Então eu queria lembrar aqui o seguinte, porque assim, inclusive nós queremos até apurar isso, porque que o mapa não está sendo acessível. Esperamos que não tenha sido de propósito, que seja um problema técnico lá na Secretaria do Governo, porque nós já começamos a acessar lá o mapa para mostrar, e hoje não conseguimos. Mas nesses mais de 100 quilômetros desse rodoanel, que se for construído será de fato rodominério, ele vai ser um rastro de destruição. Ou ele vai estar destruindo ou o campo, né, agricultura familiar, nascentes, áreas rupestres, patrimônios arqueológicos, culturais, de várias naturezas, ou estará destruindo em bairro, né? Como já mostramos aqui, escolas, UPAs, e passando muito próximos até de hospitais e tudo, e estará também demolindo milhares de casas. Está previsto nesse projeto do Rodoanel, do Rodominério, milhares de desapropriações. Inicialmente, nós tivemos uma informação que seria cerca de 3.500 desapropriações. Depois já conseguimos outra informação que será acima de 4.500 desapropriações.
O fato é que não tem o número, até porque o que está sendo apresentado aí são apenas esboços, mas o projeto detalhado ainda não foi mostrado para a população. Aliás, o governador Zema correu e foi logo apresentar na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bovespa. Então parece que assim, porque um dos critérios que está lá assim é que vai ser um sistema de PPP, né, parceria público-privada, e um dos critérios é vencerá a empresa que exigir o menor aporte de investimento do governo do estado. Já reservou 4,5 bilhões de reais de dinheiro oriundos do acordão que o governador Zema celebrou com a mineradora Vale S.A., e que os atingidos da bacia do Paraopeba estão furiosos. Como é que pode? É uma injustiça tremenda pisar mais uma vez na dor, no sofrimento e nos direitos de milhares de pessoas e comunidades atingidas da bacia do Paraopeba e não aplicar esses 4,5 bilhões lá e depois dizer que vai ser uma empresa que vai ganhar essa licitação e ela vai poder inclusive colocar pedágio e tudo. Então nós podemos estimar tranquilamente que serão milhares de desapropriações de terrenos, de sítios, de casas, né, de imóveis, de dezenas de escolas. E aí um alerta, que às vezes pode aparecer gente assim, tem problema, que desapropriação significa compra forçada. Quer dizer, o governador baixa um decreto desapropriando aquela área, os 100 quilômetros de comprimento por um raio de 150, 170, 200 ou 300 ou até 400 metros de largura, dependendo do traçado. E já vimos pelo traçado que, por exemplo, são privilegiadas as áreas de mineração. Tem em Betim um local que tem uma mineradora, faz 2 alças, não passa por cima da mineração, para preservar a mineração. Chega lá em Ibirité também, passa do lado onde a mineradora Santa Paulina quer minerar. É um absurdo, né? Então alguém pode falar, não, o governo então vai compra a minha propriedade. Atenção, desse assunto aí eu conheço um pouco. Em Belo Horizonte, nos últimos 15 anos, a Prefeitura de Belo Horizonte, junto com o governo de Minas e o grande empresariado, já demoliram mais de 30 mil casas ou apartamentos em pequenos prédios para alargar avenidas, para fazer viadutos. E a regra geral que eu vejo aí, a indenização é pífia, não paga nem 20 ou 30% do valor da propriedade. Primeiro problema, se não tiver escritura do terreno ou da casa ou do apartamento e tudo, aí só indeniza o valor do cimento ou dos tijolos usado ali. Aí o valor já cai. Por exemplo, em Belo Horizonte tem um título que diz assim, pode chegar no máximo 40 mil reais por atual da lei aí se a pessoa não tiver uma propriedade. E aí, só em Belo Horizonte, imagino que em todas as cidades da região metropolitana, e olha que serão 13 municípios atingidos diretamente por esse rodo minério, mais de 80% dos imóveis de Belo Horizonte não tem escritura e registro, tudo legalizado. Então, questão de desapropriação significa uma violação, significa um prejuízo muito grande para quem muitas vezes lutou para conseguir aquilo. Vai perguntar lá para as famílias, lá, por exemplo, da comunidade de Ponte das Almorreimas, lá no município de Brumadinho, onde o governador Zema desapropriou lá várias famílias, que compra forçada, para a mineradora Vale construir uma outra captação de água, porque ela acabou com a captação de água que a Copasa tinha investido 140 milhões para construir no rio Paraopeba mais abaixo, né? Todas as famílias estão entrando na justiça porque a indenização é desse tamanhozinho. Eu aqui, por exemplo, para alargar as avenidas, né, Linha Verde ou Antônio Carlos e tudo, eu mesmo fui várias vezes receber doações. Uma vez cheguei com a senhora, vamos lá pegar uns livros, porque o prédiozinho todo ia ser demolido, e ela dizendo assim, olha, eu sou aposentada, eu vivo aqui com meu irmão numa cadeira de roda, e meu apartamento aqui vale cerca de 300 mil reais, mas o governo arbitrou um preço de apenas 120 mil, e com 120 mil, onde é que eu vou comprar um outro apartamento para continuar vivendo com meu irmão que é deficiente cadeirante, né? Então, atenção, desapropriação é prejuízo violento na certa. Eu queria registrar isso daí. Ninguém precisa ingenuidade quem acredita que se tiver a casa ou o terreno ou um sítio desapropriado e que vai receber uma indenização justa. Nunca indenização
penalização por desapropriação é justa. E aí a regra jurídica é o seguinte: quem não concordar com o preço que o governo de Minas vai determinar pela sua propriedade desapropriada, aí fala assim, então recorra na justiça. E aí você vai mover na justiça um processo durante 10, 15, 20 ou 30 anos. E aí como é que você vai sobreviver? Então eu queria deixar isso registrado aqui também. Não, só comentando, Frei, da mesma forma que eu falei sobre as escolas e unidades de saúde, enfim, a gente sabe que nós não temos programas consistentes aí na área de habitação, né? Então, as pessoas vão ter que recorrer ao mercado imobiliário. E aí a gente sabe que, nesse momento, o mercado, ele usa critérios muito desumanos, né? Vendo que nós vamos estar diante aí de milhares de pessoas desapropriadas de uma forma repentina, a especulação é uma regra, né? Então, aquele imóvel que tem um valor aumenta rapidamente para aproveitar a necessidade das pessoas. Então, é uma tragédia, sem dúvida, imensa, né? Bem lembrado isso, né, Henrique? Quer dizer, fazer milhares de desapropriações no meio de uma crise econômica que nós estamos aqui. Isso vai fomentar mais ainda a especulação. Quer dizer, o preço dos aluguéis vai crescer muito, né? O número dos sem casa vai crescer muito, né? Uma coisa estúpida. E outro detalhezinho aqui, ó, que está no projeto lá, que eu achei muito malandro também. Está dizendo que as desapropriações acontecerão paulatinamente por alças. Então são quatro alças, né? A alça norte, a alça oeste, a sul e a sudeste. E diz que a primeira leva de desapropriação será em 2023. Aí eu perguntei, por quê? Após as eleições de 2022. E depois está lá no projeto também dizendo que, se for construído, né, esse rodominério levará 5 anos para ser construído, quer dizer, de 2023 a 2028. Então, quer dizer, nem o governador Zema não quer arriscar começar a desapropriar antes de passar as próximas eleições. Aí, é eleitoreiro ou não é? Quando a gente listou, né, sempre de acordo com aquele critério que a gente já viu, a alça norte na área de Santa Luzia, na região de Santa Luzia, nós temos aqui igrejas, templos religiosos, retiros espirituais. A gente cita aqui o Centro Eclético da Fluente Luz Universal, a Igreja Católica também, né? Um elemento de patrimônio cultural tombado, sítio e imaterial Cemitério dos Escravos, em Santa Luzia, certamente vai ter muito a dizer sobre ele. Lugares protegidos, a gente cita aqui povos e comunidades tradicionais, né? Comunidade quilombo Pinhões em Santa Luzia, pouca distância também. Áreas protegidas, a gente tem a Unidade de Conservação Estadual, Refúgio da Vida Silvestre Estadual de Macaúbas, em Santa Luzia, também ali na mesma área de Pinhões, né? Patrimônio Cultural bem tombado de Macaúbas, na mesma região também. Arqueológicos, configurações rupestres, né? Agora, como celebrações e formas de expressão registrada, né? A gente saberes, linguagens e expressões musicais da viola em Minas Gerais, várias ocorrências ali também na mesma área. Ainda como patrimônio cultural bem tombado, Basílica de Santa Luzia do Rio das Velhas e o Centro Histórico de Santa Luzia, também não muito distante aí do traçado do lugar protegido, povos, comunidades tradicionais, comunidade quilombola, Manso, Caiango, não sei se provém aqui, depois a Helenice vai poder me corrigir, também ali em Santa Luzia, né? O Rio das Velhas, né, que é interceptado por esse, como diz o Frei Giovanni, dragão do Apocalipse, né? Numa faixa que a gente fez a medição, infelizmente está fora do ar aí, mas fez a medição lá na própria plataforma, algo em torno a 300 metros, 350 metros, passando por cima, né, do Rio das Velhas. Então imagine isso, como é que pode causar um desastre ambiental, né? Sítios arqueológicos também de mineração colonial ali também no município de Santa Luzia. Então agora a gente está aqui mostrando uma fotografia, né, do Cemitério dos Escravos, que é considerado das relíquias mais importantes, né, do município de Santa Luzia. Inclusive em 2008, né, esse Cemitério dos Escravos
foi tombado em nível municipal, né, por meio de um decreto, né, foi feito um dossiê apresentado ao IEF em nível estadual em 2010. E esse cemitério, gente, é um cemitério onde foram enterrados escravos, né, Mina e Angola. Foram levados para esta região lá bem no início do século XVIII, em 1714 mais ou menos, quando começou a obra do que a gente hoje conhece como convento Macaúbas, né? E os descendentes desses escravos que trabalharam, sobretudo na obra, né, desse convento e nas fazendas da região, em especial a fazenda das Bicas, inclusive a Sesmaria, esse território histórico que se chama Sesmaria das Bicas, pelos documentos que a gente localiza da região. Fim da escravidão, os escravos foram habitar um terreno muito próximo ao convento Macaúbas, num local que se chama Pinhões hoje. Hoje essa comunidade, né, afrodescendente, ela se constitui uma importantíssima comunidade quilombola, já inventariada e muito pesquisada, inclusive, inclusive dissertação de mestrado, né, sobre várias questões que envolvem a questão cultural, né, do quilombola, produção de cerâmica, questão do reizado, Moçambique. E o que me preocupa muito, né, é que o trajeto desse rodominério passa sobre, né, esse importantíssimo cemitério escravo que aqui vocês estão vendo. E isso é gravíssimo, né? Primeiro porque destrói um sítio histórico importantíssimo, protegido por lei, e também destrói uma relíquia da história dos escravos da região. Apesar de estar em propriedades distintas, ela faz parte desse antigo território histórico e ela está vinculada à história, né, dos povos quilombolas, afrodescendentes dessa antiga região da Sesmaria de Bico, né? Então eu queria comentar isso. E ainda nas proximidades, né, há um terreno, uma outra comunidade quilombola, no caso aqui, a comunidade quilombola Manso, tem uma origem em Ouro Preto, na Serra do Morro da Queimada, e vieram a Belo Horizonte e se constitui como uma das comunidades tituladas com sede em Belo Horizonte, mas que alguns poucos anos atrás, também tem um outro terreno avançado, vamos dizer assim, também em Santa Luzia, nas proximidades dessa área, alguns 2 ou 3 quilômetros, se não me engano, né, Henrique? Mas eu queria comentar com vocês que esse também é um local extremamente vulnerável. E ainda muito próximo a esse cemitério, né, de um trecho do Rio das Velhas, que tem uma série de sítios também coloniais de mineração e que acima um pouco, né, onde está o convento Macaúbas, que também é um bem cultural tombado, extremamente distante do ponto de vista da arquitetura barroca, colonial. Tem também um paredão com pinturas rupestres, trabalhei nos anos 90, né, que chama-se Abrigo Rupestre Macaúbas, que é também um sítio arqueológico com figurações rupestres. Então é uma área extremamente vulnerável, extremamente delicada, né, patrimonial, ambiental, e que vai ser totalmente devastada também por essa obra do rodominério. A gente, ao longo dessa mais de 2 horas e 20 de apresentação aqui, assim, dá para ver como é que nós estamos mostrando aqui de diversas perspectivas, né? Porque às vezes vem assim os técnicos do governo e falam, não, nós estamos apresentando aqui, que agora é uma questão técnica. E às vezes entende por apresentação técnica só a palavra de engenheiro civil. E essa apresentação nossa aqui também ela é técnica, né? Primeiro porque não existe discurso técnico neutro, né? Mas, por exemplo, o Henrique Lazzarotti é advogado, está falando da perspectiva jurídica, e a Lenice Baeta é professora, historiadora, antropóloga, arqueóloga com doutorado, pós-doutorado, né? Eu sou formado em filosofia, teologia, mestrado em ciências bíblicas, doutorado em educação. Então, assim, nós estamos fazendo aqui uma apresentação de várias perspectivas que se encontram, da perspectiva histórica, antropológica, arqueológica, jurídica,
política, ética, teológica, ambiental, da perspectiva da sociologia política, né? Tá todas essas perspectivas aqui. E aí alguém pode perguntar assim, mas vocês são só do contra? Vocês só têm críticas? Olha, tudo que nós já estudamos, e quanto mais a gente estuda esse projeto do Rodoanel e a gente vai procurando as informações assim, a força, porque a caixa preta ainda, parece que nem tem ainda estudos de impacto ambiental não tem ainda, não apresentaram, né? Estão querendo empurrar a goela abaixo. Mas a gente percebe que ele é uma falsa solução para um problema, né? Então, assim, é mentira dizer que com o Rodoanel, com o Rodominério, que se vai resolver o problema da mobilidade. Não vai. E aí, a perspectiva que nós apontamos de solução que a gente apresenta é para se resolver o grave problema de mobilidade urbana em Belo Horizonte e na região metropolitana, passa por melhoria do transporte público, né, por ampliação do metrô em Belo Horizonte e ampliando também para as 34 cidades da região metropolitana, e passa também pelo resgate do transporte de passageiros através de trens, né, porque inclusive comissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, durante uns 10 anos estudando a questão do projeto de ferrovias, e eu conheço também tese de doutorado sobre as ferrovias de Minas Gerais, que demonstra que décadas bem mais para trás, todas as cidades da região metropolitana de Belo Horizonte eram conectadas com Belo Horizonte através de transporte de passageiros através de trens. Então a gente precisa assim, desprivatizar as linhas férreas, ferrovias das 34 cidades da região metropolitana com Belo Horizonte e acreditar nisso. E outra coisa também que, por exemplo, o Bernardo Persechini, autoridade, né, de Ribeirão das Neves, ele alerta assim, fala, Frei Gilvander, não podemos admitir pegar 4,5 bilhões de dinheiro da Vale, que deveria ser aplicado no rumo da reparação dos danos da violência que foi o crime e tragédia a partir de Brumadinho, e aplicar isso para ampliar a questão de mobilidade. Tem que aplicar esse dinheiro para os atingidos do Rio Paraupé. Eu só gostaria aqui de acrescentar essas imagens, né, mostrar, aí já é na comunidade Pinhões, que fica um pouco mais distante do cemitério dos escravos, né? Também então, em Santa Luzia, né? Tem em Santa Luzia, né, na comunidade Pinhões, fica 1,5 km mais ou menos, né, do cemitério, e a comunidade quilombola Pinhões é uma grande produtora de cerâmica, né, então as ceramistas, as oleiras quilombolas, e esse é um forno tradicional tipo, né, então eles produzem um artesanato lindíssimo, o barro é um barro local, eles buscam um determinado lugar do território, né, também é uma comunidade, é uma atividade religiosa muito grande, né, que ao lado, inclusive, a comunidade, são 2 comunidades, né, Congado, essa é uma das mais recentes, e ela, inclusive, visita frequentemente Ibirité, né, o Congado de Ibirité se relaciona muito bem com o Congado, né, de Pinhões, inclusive, e essa foto, inclusive, foi feita em Ibirité, né, que é muito interessante. Então, essa foto sou eu em Pinhões e aquela lá é o pessoal de Pinhões aqui em Ibirité, onde a gente mora. Eu quis fazer isso para mostrar um pouco a conexão, né, que na verdade todos estamos juntos na luta, né, pela qualidade de vida e pelo bem viver, né, todos nós estamos aí unidos e conectados. Passo agora o último trecho da Alça Norte. A Alça Norte chegando aí, arrasando mais um território, né, território do município de Sabará, e a gente observa pelo traçado, né, do rodominério, que ele também passa rasgando ali essas áreas rurais, né, que tem muitos moradias, sítios, condomínios, pousadas e tal. Também muitas igrejas, templos religiosos, retiros espirituais. A gente pode citar aqui um deles que a gente selecionou, o acampamento Ebenezer, né, a primeira igreja presbiteriana de Belo Horizonte, tudo em Sabará. E ainda em Sabará, um item de patrimônio, um elemento de patrimônio cultural, bem tombado, conjunto e paisagem, igreja de Nossa Senhora da Lapa, né? E aí a gente se finalizar três elementos aqui de proteção ambiental e cultural que estão posicionados no município de Caeté. O rodominério, o projeto rodominério, ele não, nessa fase, ele não avança sobre Caeté, mas nós sabemos que existe uma segunda fase, né, que pretende interligar esse final da Alça Norte até o outro ponto em onde se inicia
Nova Lima, né? Então, certamente Caeté também fatalmente entraria nesse projeto aí do rodominério. Mas, de qualquer forma, do ponto ali em Sabará, onde o rodominério termina, nas imediações da BR-381, nós temos proximamente ali, e vale citar, né, vale lembrar, uma igreja, um templo religioso, que é o Santuário Nossa Senhora da Piedade, né, com a sua área da Unidade de Conservação Estadual, Monumento Natural Estadual da Serra da Piedade, e também uma unidade municipal do município de Caeté, a área de proteção ambiental municipal descoberta. Então, estão todos ali na área onde inicia-se o traçado do rodominério na alça norte, no município de Sabará, entre Sabará e Caeté. Aí chegamos a essa conclusão, né? O rodoanel, esperamos que não seja nem iniciado, porque se for construído, será de fato rodominério, será obra faraônica, autoritária, eleitoreira, ecocida, hidrocida, cavalo de Troia. Por isso, não ao rodominério. Fizemos aí o trajeto, né, devastador desse mega empreendimento, mostrando aí todo o patrimônio, né, em primeiro lugar, as pessoas, né, as vidas, os lugares de memória, território, independente de onde a gente mora, né, de onde a gente vive, estamos todos conectados. Se faltar água lá do outro lado da Serra do Rola Moça, todos nós seremos penalizados. É muito importante isso, a gente ter em mente de que precisamos nos organizar através das entidades, nos fortalecer contra, né, essa obra ecocida e hidrocida. Obrigada. Exatamente, Helenice. Eu queria aqui registrar também que eu acho que diante da gravidade, da imensa devastação ambiental que está em curso e da superexploração que esse sistema do capitalista está promovendo, eu acho que ninguém tem eticamente o direito de tentar defender só o meu quintal, a minha serra, o meu condomínio, o meu próximo assim. Então, a gente não pode perguntar assim, mas o rodoanel, o rodominério vai passar em cima da minha casa? Se não vai, ninguém tem o direito de ficar de braço cruzado. 6 milhões de pessoas de BH e região metropolitana serão mais ou menos afetados fortemente. E também considero imoral uma proposta da tal da ANDA, uma ONG que tem aí, associação, parece que é Associação Mineira de Desenvolvimento Ambiental, teoricamente é isso, mas em 20 anos de história aí nós temos um monte de exemplos de ver a proximidade dessa ONG ANDA junto às mineradoras, com a mineradora Vale ou com governos de plantão, que está apresentando uma proposta de trajeto alternativo, dizendo que é melhor. Não existe nenhum trajeto alternativo que seja justo e ético. Qualquer que seja o traçado, o trajeto desse rodoanel, desse terceiro rodoanel de Belo Horizonte, será de fato um rodominério, uma infraestrutura para fortalecer ainda, para que a mineradora Vale e outras mineradoras possam continuar ampliando a mineração em BH, região metropolitana de Belo Horizonte. Então, depois de 300 anos de mineração aqui, o que nós precisamos é de mineração zero em Belo Horizonte, região metropolitana. E precisamos, acima de tudo, de preservação de todas, mas de todas, sem exceção, de todas as nascentes e mananciais ainda existentes. E tem alternativas muito mais sustentáveis ambientalmente e muito mais justas socialmente e economicamente do que essa obra faraônica. Não é por aí, Henrique? É exatamente isso, Fred Wander. Eu queria, nessa nossa conclusão, né, concordar com as suas palavras, as palavras da Helenice, dizendo que não há alternativa ao rodominério dentro desse projeto rodominério, essa rodovia que não é da vida e é da morte. Como a gente pode ver com essa pequena pincelada, né? Porque depois é óbvio que esse PowerPoint não pode exprimir as sensações e os sentimentos que um projeto desse, como o Fred Wander disse antes, dragão do apocalipse, pode gerar na vida das pessoas e no equilíbrio aí do meio ambiente, né? Na vida da fauna, da flora. Então eu queria aquilo que vocês disseram e dizer que juntos as comunidades dos territórios aí ameaçados pelo rodominério, nós venceremos. Essa visão fatalista de que o rodoanel é impossível de ser, o rodominério é impossível de ser evitado, às vezes parece até que é uma lei da natureza, né? A gente vê alguns, entre aspas, ambientalistas dizer que o rodoanel é
é indispensável, é inevitável, né? Choca esse tipo de afirmação, mas nós não vamos cair nessa pegadinha. Nós estamos experimentados, já conhecemos essa estratégia e juntos, o povo desses 13 municípios, resistiremos bravamente a mais essa tentativa de violação e de agressão às nossas vidas, a nossa cultura, a nossa história. Então, eu queria, assim, me somando a vocês dois. Muito obrigado, Henrique Lazzarotti, né? E essa aqui é uma apresentação, assim, panorâmica, né? É preciso a gente fazer uma apresentação dessa município por município, nos 13 municípios, e nós criamos um movimento em Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, radicalmente contra esse rodoanel, que se for construído, de fato, será um rodominério. Então, contamos com a participação de todas as pessoas de boa vontade e fique esperto, porque dizia a mamãe, quem avisa, amigo é. E nós estamos alertando que é adenorex. Parece bom, mas não é. É cavalo de Troia, é hidrocida, vai matar as águas, é ecocida, vai matar toda a natureza, vai causar uma violência aos direitos humanos fundamentais, ambientais, sociais, e vai ser uma tragédia econômica sobre todos os aspectos. Então, nós queremos que em todos os 13 municípios se criem comitês de base para defender os direitos. Irmanados, seguiremos juntos. É por aí, Alenice? Sim, Frei Gilvander, é por aí sim. Precisamos nos organizar, né? Haja muitas ONGs, entidades que já defendem esse espaço, como nós falamos, né? Como a SOS Vargem das Flores, a ONG Lagoa Viva, o Movimento Serra Sempre Viva e tantos outros. Nós precisamos realmente nos unir nessa grande frente contra o rodominério. É isso aí. Então essa apresentação aqui foi uma organização pela Comissão Pastoral da Terra e o Movimento Socioambiental Serra Sempre Viva de Ibirité, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, uma contribuição para que a justiça e a vida seja preservada, para que as condições de vida sejam resgatadas. Alenice Baeta, muito obrigado por essa cansativa exposição aqui, mas necessária. Henrique Lazzarotti, muito obrigado, meu irmão. Que a luz e a força divina continue nos guiando nessa luta. Um abração. Tchau, tchau. E Que foi que fizemos contigo, planeta Terra? Que foi que fizemos contigo, ó Mãe Terra? Secamos as tuas fontes, sujamos os teus riachos, cortamos as tuas árvores, exterminamos os teus animais. Que foi que fizemos contigo, planeta Terra? Que foi que fizemos contigo?